A minha vida, né? Cada um tem cada vida uma história, né? A minha vida foi permeada de diversas fases, diversos, né? Coisa. Agora, eu sempre tive, em muitas delas, eu sempre tive grandes amigos, mas amigos pontuais naquele período da vida, né? E ali eu tive grandes amigos que quando acabou aquele período a turma se espalhou, né? E você não vê mais. Mas teve grandes curtições, tive grandes turmas. Mas o que me fez lembrar, o que me faz lembrar uma delas especificamente, eu vou explicar logo em seguida. Eu tinha saído de um relacionamento de 10 anos, né? Tava sem ter para onde ir e tal. E entre outras coisas que eu arrumei foi ser sócio de um clube em Curitiba, né? E beleza. E fiquei um tempão lá, tive muitos amigos e tal. A fase era uma fase difícil para mim, né? Toda fase de separação é difícil. Eu não tenho filho, nunca tive filho. Então a parte financeira foi rápida. Minha esposa tinha a mesma condição que eu, ficou com as coisas dela, né? Ajudei ela a comprar um outro apartamento fora o que ela já tinha, né? A gente se acertou lá, sem erro. E eu nunca fui muito complicado também, nunca fui muito. Mas sempre fui razoável em termos financeiros, né? Sei da a razoabilidade que a gente deve ter nos valores das coisas, né? Mas eu tinha uma turma muito boa num domingo. A gente almoçava, eu almoçava, e a gente ia para esse clube lá, era uma sauna, né? Que sempre gostei de fazer sauna, desde quando toquei um bar, quando era 20 anos, 20 e poucos anos, que aquela fumaceira, aquela coisa, madrugada, não sei o que, aí no dia seguinte eu ia para uma sauna, dava uma relaxada e tirava todo o ranço da noite, né? Tá, então era uma coisa bem comum na minha vida. E lá era sensacional. Agora, essa turma de domingo era uma turma muito interessante. Agora, porque ela era muito eclética, assim, né? Então, por exemplo, tinha um cara, o Jaime, que era concertista internacional. Ele ficava 6 anos na Europa e depois vinha para o Brasil. Ficava aqui os outros 6 meses aqui na temporada da Europa, ele ia para lá, depois ficava aqui. Mas era piradão, era loucão. E ele era judeu, descendente judeu. Mas dava para ver que ele, como judeu, ele sofreu. Porque a família dele veio para a Bolívia, ele tinha cidadania boliviana, né? E morava aqui no Brasil e tal. E tinha entre essa turma, tinha um alemão, um descendente de alemão, olha que história complicada. História interessante. Tinha um descendente de alemão, um cara muito inteligente, que sabia muita coisa, muita coisa. Só que era difícil conversar com ele porque você tinha que saber contra-argumentar e tal, senão ele ficava falando o tempo todo, né? Mas era muito bom de papo, muito bom de conversa, o Valdir. Trabalhou, tinha já 80, eu devia ter beirando já uns 80 anos, mas ativo, viajava pelo Brasil inteiro, é, era comerciante e tal, e vendia bem, pelo Brasil afora. Viajava com o dono da empresa, de tão próximo ele chegava a viajar com o dono da empresa. Mas o Valdir, ele sofreu em Santa Catarina o problema da Segunda Guerra. Então todo alemão era considerado como inimigo. Então ele viu o pai dele sofrer e tal, né? Eles perderam as coisas que tinham e tal. Ele, como ele era também, sofria bullying em função de ser alemão, espião, não sei o que e tal, né? O pai dele foi preso porque tinha um rádio lá que gostava de ficar escutando as ondas curtas na época, né? Que você pegava até rádio da Europa. Então tinha esse alemão aí que não gostava, e por ter sido perseguido, não gostava de Catarina. Ele morava na praia de Santa Catarina, em Garopaba, mas não gostava de Catarina. Eu sou Catarina, nascido em Santa Catarina. Mas o cara era piradão, mas muito cabeça, muito cabeça. Mas ele tinha esse problema que não gostava de catarinense, porque foi perseguido catarinense. E continuou, engraçado que não saía de lá, continuava vivendo lá. Mas olha a turma maluca. Tinha um outro, o Tonico, que era excelente, cara também boa praça demais, né? E o grande prazer dele era voar e ter um veleirozinho. Então ele tinha um teco-teco lá, um aviãozinho lá, que ele ia até o Paranaguá, litoral do Paraná, pegava o veleirozinho
dele pequeno, só que ele tinha uma empresa de telecomunicações, quando elas explodiram, né? E então a dele valia muita coisa. Ele vendeu depois e ficou só, não precisa mais trabalhar pro resto da vida. Mas tinha o veleiro dele. Aí tá, então esses eram os pontos básicos. E tinha um outro psicólogo que falava como psicólogo, agia como psicólogo, mas nunca atendeu ninguém, porque ele era aposentado da Petrobras. Então, era esses caras aí. E eu nem sei o que eu estava fazendo ali, mas tudo bem. Eu tenho conhecido. Todo mundo tinha muito a aprender um com o outro ali. Era um período, acho que era importante para a vida de todo mundo ali. Lógico que eles não devem mais se encontrarem. Mas um fato muito importante, muito interessante, por exemplo, um dia eu estava falando de poesia, de não sei o quê, de aforismo, sei lá, de alguma coisa assim, e eu cheguei para esse Valdir, que morava em Santa Catarina e não gostava de catarinense, e perguntei pra ele, pô, cara, e essa baboseira aí do Fernando Pessoa, que todo mundo fala, viver é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, que baboseira é essa, cara, né? E todo mundo, porra, considera assim um grande dizer, como a maior frase que o Fernando Pessoa falou no mundo, como se o resto não houvesse mais poesia de Fernando Pessoa, a não ser essa frase aí, emblemática, né? Só que ela é ridícula. E ele, o Valdir, é que me trouxe explicação sobre essa frase. Você veja como nós somos tupiniquim mesmo. A intelectualidade brasileira é tudo, não, navegar é preciso. Então navegar, nós precisamos tocar o nosso barquinho e tal. Agora, viver não é preciso, podemos morrer, viver não é preciso. Eu falei, pô, Valdir, que essa palhaçada aí, eu nunca engoli esse troço aí, porra, sempre que eu achei uma baboseira esse negócio de Fernando Pessoa aí. Ele falou, não é isso, Hamilton. É que o seguinte, cara, todo mundo interpreta errado. Mas é que no português de Portugal, ele está usando preciso como advérbio, né? E não como verbo. Navegar é preciso. Preciso, verbo precisar. Navegar é preciso. Não é verbo preciso, é advérbio. Advérbio, né? De modo. Então, navegar é preciso. Navegar, por exemplo, se você pega um barco, se o Tonico pega o veleirozinho dele ali ali em Paranaguá e vai até a Ilha das Peças, ou vai até Angra dos Reis, ou vai até Camboriú, ele tem que pegar o GPS dele, coisa que na época do Fernando Pessoa não tinha, mas usava-se as estrelas, né, e se chegava-se do mesmo jeito em todos os lugares. O que ele falava? Navegar é preciso, tem que ser exato. Então, quando você pega o barco ali em Paranaguá, você tem que ter precisão para chegar onde você precisa ir. Se você quer ir para Camboriú, você tem que fazer as coordenadas direitinho ali. Então é uma coisa exata, é preciso. Navegar é preciso, tem que ser exato. Agora, viver é impreciso. Viver não é preciso. Aí o Fernando pensou, viver não é preciso. Aí usa intelectualidade e tal, e fico dizendo, viver não é preciso e tal. Pô, cara, o Fernando Pessoa só quis dizer o que tá escrito na palavra. Só que no português de Portugal, que no Brasil não se usa o verbo depois, não é? Navegar não é preciso. Né? Bom, poderia estar sendo usado o verbo no final, não tem problema. Mas aí que está o erro, é que é advérbio. Navegar não é preciso, porque navegar navegar é preciso. Agora, viver não é preciso. Não é preciso. Eu saio de casa hoje, eu não sei se eu vou voltar. Então não há precisão na vida, né? Eu posso sair ali fora agora e acontecer, sei lá, cair um galho de árvore na minha cabeça. Então não há precisão, né? Eu posso... pode haver uma crise financeira, a pessoa pode perder o emprego dela amanhã e de repente uma vida que está totalmente sedimentada, de repente vira uma ruína, altera toda a vida familiar por causa de um emprego, altera todo o astral, toda a parte psicológica de uma família. Então, viver não é preciso. Não dá para ter exatidão. Eu não posso ter certeza que os meus negócios vão ser bons até eu morrer. Não tenho certeza disso, porque eu não posso ter precisão disso. Isso aí é imponderável, pode acontecer coisas no meio do caminho. Olha a Dilma aí, a economia no começo do início do governo do Lula lá e tal, tá, né? Tá, tudo bem, tudo uma boa. Mas só que eles ferraram. E o que acontecesse hoje? O que esperaria que a gente voltaria a ser a nona economia? Chegamos a ser a sétima. Então viver não é preciso. Não tem exatidão na vida. Então, o que Fernando Pessoa quis dizer é que
Navegar é preciso. Agora, viver é impreciso. Não tem previsão. É imponderável, a vida é imponderável. Então, navegar é preciso. Viver não é preciso. Não é exato. Você viu como cultura de domingo à tarde é boa? Mas aquela turma era muito boa. Era muito boa. A gente se divertia demais. Valeu. Obrigado.